Eichel, seja bem-vindo. Tancredo, eu que agradeço, te dou um bom dia nessa manhã gelada de julho. Bom dia para ti e para esses milhares de ouvintes da Rádio Litoral, né, tanto aqui de Tubarão como dos 25 municípios que a rádio tem alcance. Para mim é uma alegria estar conversando sobre esse assunto contigo, sobre a atualidade, sobre política, porque política é algo nobre, política é algo fundamental, política é algo que, quando exercido com dignidade, transforma positivamente a vida das pessoas. Então, me orgulho de estar aqui nesse espaço contigo, Tancredo. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí a sua participação. Paulo, a gente tem né, acompanhado, e tu tivesse agora recentemente o lançamento da tua pré-candidatura, né? Aliás, a pré-candidatura com muita movimentação, participação de muitas lideranças, né? E que esse evento reuniu aí representantes de mais 50 municípios, de mais de 50 municípios do estado, né? Com mais também de 30 entidades sindicais do estado. Forte esse seu lançamento, né? Começamos bem, Tancredo, começamos bem. Eu tive a oportunidade já de participar de diversas eleições como candidato, já fui eleito, já perdi a eleição, mas certamente essa pré-candidatura, esse lançamento que aconteceu no último sábado, com toda certeza, foi o maior número de pessoas e a maior representatividade de toda a minha história, né? Então isso para mim é um bom sinal, porque significa que os apoios a gente vai ter em diversas regiões do estado, mesmo porque, Tancredo, as pautas que eu pretendo defender são pautas que têm a ver com os trabalhadores, são pautas que têm a ver com a vida das pessoas, e as pessoas e os trabalhadores estão em todas as regiões do estado. Isso é importante, participou alguém do majoritário? Sim, com certeza, o nosso pré-candidato a governador, Gelson Merias, esteve presente. Tivemos também aqui a presença do pré-candidato ao Senado, Afrânio. O Décio Lima estava numa agenda em Brasília e a Ângela Albino, nossa pré-candidata a vice, estava numa agenda em Balneário Camboriú. Mas tivemos uma grande representatividade da chapa majoritária, sim. O seu reduto forte se concentra em Brusque e região, ou o senhor tem algum outro reduto, né, que possa trazer como forte, né, nessa questão da busca do voto? Tancredo, eu fui prefeito 2 vezes do município de Brusque, então é natural que a grande parte dos votos, uma boa parcela dos votos, saia aqui da cidade, saia da região. Ao mesmo tempo, nos últimos 3 anos, eu desenvolvi um trabalho muito forte como superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Santa Catarina, né? A superintendência é a representação, é como se fosse o escritório, como se fosse o Ministério do Trabalho em Santa Catarina. E eu coordenei esse escritório, essa superintendência, nos últimos 3 anos. E isso possibilitou que eu pudesse me relacionar, ter uma presença muito grande em todas as regiões do estado, né? Por diversas vezes estive no sul, como estive no norte, no oeste, na serra, também no litoral. É importante lembrar para o nosso ouvinte que o Ministério do Trabalho, ele foi um ministério extinto pelo governo anterior, pelo governo do presidente Bolsonaro, né? E quando o presidente Lula assumiu em 2023, nós tivemos todo um trabalho de reaproximação, de reorganização desse ministério em cada estado brasileiro com os protagonistas, com os atores do mundo do trabalho, né? Que basicamente são os sindicatos patronais e são os sindicatos de trabalhadores. Então, sempre que havia necessidade de algum sindicato ter alguma orientação, que eu era convidado para alguma palestra, que eu era convidado para algum esclarecimento, seja no sindicato patronal ou seja no sindicato dos trabalhadores, lá estava eu representando o governo do presidente Lula, né? E isso, Tancredo, foi muito importante porque tanto o sindicato patronal quanto o sindicato dos trabalhadores dizia que fazia algum tempo que não havia essa aproximação, né? E o governo ele só tem sentido se de fato as políticas que são desenvolvidas em Brasília chegam
na ponta para as pessoas. E essas políticas chegam na ponta através dos agentes políticos, né, das pessoas de confiança que são contratadas pelo governo para levar essa ação também a todos os municípios. Então, voltando à sua pergunta, a minha base, com certeza, uma grande parte é no Vale do Itajaí, mas certamente eu terei apoios no Sul, na Serra, no Litoral, no Oeste, no Norte, todas as regiões do Estado. Hoje, eu considero que a minha pré-candidatura é uma pré-candidatura que não é uma pré-candidatura apenas de uma região, é uma pré-candidatura do nosso Estado, porque a função do deputado estadual é fazer leis para todo o Estado. O senhor que tem aí o reduto em Brusque, 2 vezes prefeito, foi deputado estadual, né? O senhor Sim. deve ter, né, para alguma pauta, alguma bandeira que pode estar trabalhando nessa sua pré-eleição, né? Com certeza. Nesse momento, a minha principal bandeira é fazer a discussão de um tema que ele é o tema da hora nas relações do trabalho, que é a redução da jornada do trabalho e o fim da escala 6x1. Inclusive, no começo de abril, eu lancei um livro com 18 razões para a gente apoiar o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário. Então, essa é uma pauta, essa é uma bandeira, Tancredo, que eu estou, nesse instante, defendendo por todo o Estado. Eu já defendia também enquanto superintendente, na minha função de governo, mas sigo na defesa porque essa é uma pauta civilizatória, Tancredo. Isso vai colocar o nosso país num outro patamar de evolução civilizatória. E essa pauta, acabar com o trabalho 6 dias por semana, vai ser bom para as empresas, vai ser bom para os trabalhadores, vai ser bom para as famílias, vai ser bom para todo mundo. E a gente, nesse livro, a gente explica por que vai ser bom, né? A gente recebe muitas vezes nos debates, eu tenho participado de debates, de conversas em todo o estado a respeito desse tema. E debater é muito importante, porque no debate a gente apresenta o nosso argumento, ouve o argumento de quem é contrário, enfim, vai construindo uma história, né? E o que eu tenho percebido em relação aos argumentos de quem é contrário ao fim da escala 6x1, que são argumentos repetidos. E eu faço até uma provocação, eu digo assim, quando terminar aqui o nosso jornal, vai na tua inteligência artificial, vai no teu Google e pergunta qual era o argumento que as pessoas utilizavam quando o Brasil estava prestes a abolir a escravidão. E depois tu pergunta qual é o argumento daqueles que são contrários ao fim da escala 6x1. A gente vai perceber, Tancredo, que os argumentos são exatamente os mesmos. Ou seja, são argumentos catastróficos, como se a implantação como se acabar com essa jornada indigna, ela fosse trazer prejuízos para todo mundo. E é justamente o contrário, né? Porque o fim da escala 6x1, primeiro, ele vai trazer mais produtividade para a empresa. A empresa vai ganhar mais, ela vai ter menos trabalhador afastado por problema de saúde. Quando ela chamar para contratar, o trabalhador vai se sentir mais motivado a trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa trabalha 5 dias por semana e não 6 dias por semana. E hoje, em qualquer lugar que a gente vai, de Santa Catarina, o que não faltam são aqueles cartazes. Contratamos, contrata-se, precisamos de trabalhadores, né? Então, a gente sabe que a gente defende que o fim dessa escala vai trazer ganhos, muitos ganhos também para as empresas. Então, essa tem sido uma pauta. Uma outra pauta que eu tenho defendido é a relação com os trabalhadores de aplicativos, né? Hoje, uma grande categoria, milhões de trabalhadores, e é uma profissão atual, porque antigamente, né, Tancredo, quando a gente não tinha carro e precisava se deslocar de um local para o outro, a gente ia até o ponto de táxi e pegava um táxi. Hoje,
o carro vem na frente da tua casa e te deixa exatamente no local aonde tu queres ir, que são os trabalhadores de aplicativos. Só que esses trabalhadores não têm regulamentação alguma, né? Existe uma regulamentação que está andando em Brasília, mas, paralelamente a isso, a gente tem uma proposta, a gente defende os pontos de parada, que em cada cidade nós possamos ter os pontos de parada para os trabalhadores de aplicativo, que é uma forma de garantir mais dignidade para essa legião de trabalhadores. E, além disso, né, outra pauta também é fazer a defesa das lutas dos trabalhadores. É muito comum que em cada região do estado existam as pautas específicas. Por exemplo, recentemente nós tivemos aquela polêmica que envolveu a pesca da tainha, né? E naquela pauta foi necessário a ação política também. Então, e essas pautas, elas são pautas muitas vezes regionais. Então, eu quero abraçar essas pautas em todo o estado. Essas suas bandeiras, né, elas estão focadas mais na questão do trabalho. Isso começa lá né, na sua experiência ali como representante do governo federal na questão do trabalho, tendo uma participação, e nós acompanhamos aqui em algumas oportunidades, inclusive noticiando algumas atividades e ações feitas por você. Mas uma das coisas que chama atenção nessas suas bandeiras aí, que citasse 3, ela é direcionada, né, ao trabalho. E esse livro vira uma ferramenta, né, também de trabalho, para você trazer isso para poder, né, alavancar depois, né, a sua busca pelos eleitores para 4 de outubro, né? Com certeza. E esse livro, em breve, Tancredo, ele vai estar sendo disponibilizado gratuitamente na internet. A gente está, em breve, fazendo o lançamento de uma ferramenta online, porque esse livro, ele, nos lançamentos que eu tenho realizado em todo o estado, no Sul nós tivemos um lançamento em Criciúma, no mês de junho, e nos lançamentos a gente faz a entrega gratuita para os presentes de um livro, porque quem de fato financiou, quem bancou a impressão do livro foram diversos sindicatos de trabalhadores de Santa Catarina que também são interessados nessas pautas, né? Mas muitas vezes as pessoas me dizem: Paulo, eu quero um livro. Então, em breve, esse livro vai estar disponibilizado também na internet, gratuitamente, para que as pessoas possam ter a certeza de que estão apoiando uma pauta importante, uma pauta nobre. Bom, nós agradecemos aí por sua participação, Paulo. Deixamos aí os microfones da Rádio Litoral para suas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, assim, agradecer a oportunidade, né, que a Rádio Litoral me dá nesse momento para falar sobre esses assuntos. Né? Nem sempre essa democracia da Rádio Litoral a gente identifica em outras emissoras pelo Estado, né? Então é muito importante isso que vocês fazem, esse teu trabalho, esse trabalho de esclarecimento, de colocar as opiniões, de colocar as visões, e depois cabe ao ouvinte, cabe ao eleitor tomar a sua decisão lá no dia da urna, né? O que importa é que a cada 2 anos no nosso país nós temos a oportunidade de exercer a democracia representativa através do nosso voto. Então, é fundamental que a gente faça as escolhas, que a gente analise o histórico do nosso candidato, aquilo que ele defende, e que a gente, no dia 4 de outubro, né, vote naquilo que a gente acredita. Eu tenho também uma participação assim, bastante diária nas redes sociais, com conteúdo, também com propostas, com ideias, com vídeos, com opiniões. Eu também convido as pessoas que estão ouvindo a me seguirem aí nas redes sociais, né? Paulo Essel Oficial, para ter também um pouco mais de informações a respeito daquilo que eu penso e daquilo que eu defendo. Tancredo, imensamente agradecido por essa oportunidade de estar falando contigo nesse dia. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, e aqui participou conosco o Paulo Essel. Ele
ex-superintendente do Ministério do Trabalho, ex-deputado estadual, foi 2 vezes prefeito de Brusque, uma liderança política